Está no ar o Bastidores do Poder, hoje quinta-feira, dia 19, né? Acertei, de dezembro de 2019. Boa tarde, Zezé de Lima. Muito boa tarde, Marcão. Muito boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, pessoal da casa. Quinta-feira, graças a Deus. Simbora. Boa tarde, Rose Guglielminetti. Boa tarde, pessoal. A gente começa o programa de hoje falando de um caso que a gente já comentou um pouco ontem, né? Sobre as buscas, né? Uma operação que mirava o Fabrício Queiroz, que era ex-assessor, ele é ex-assessor do Flávio Bolsonaro, atualmente senador, mas quando o Flávio ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gente tem algumas atualizações sobre esse caso, mas primeiro vamos acompanhar uma matéria que explica direitinho as acusações que são feitas pelo Ministério Público e depois a gente comenta e traz as atualizações. Vamos lá. A ação do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro. A investigação apura irregularidades na contratação de funcionários no gabinete do político no período em que ele foi deputado estadual até o ano passado. Outros 26 parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio são investigados. Aqui no Rio de Janeiro, um dos alvos da operação foi uma loja de chocolates que fica em um shopping na zona oeste da capital fluminense e da qual o senador Flávio Bolsonaro é sócio. Os agentes estiveram lá no início da manhã, antes do local abrir as portas que foram arrombadas. Que ocorreram no dia de hoje excessos e ilegalidades no cumprimento desses mandados de busca e apreensão, inclusive atingindo pessoas que não são objeto, não fazem parte dessa investigação e deste mandado de busca e apreensão. Sem dúvida, o senador Flávio Bolsonaro sofreu uma quebra do seu sigilo bancário e fiscal de forma ilegal e arbitrária, sem o conhecimento do judiciário, vez que jamais foi judicializado o PIC, a época dos fatos, instaurado que foi em janeiro de 2018. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Fabrício Queiroz, que foi assessor de Flávio Bolsonaro por mais de 10 anos na Assembleia Legislativa. Em 2018, a investigação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou que 75 funcionários de deputados estaduais do Rio tiveram movimentação bancária muito acima dos seus rendimentos. A suspeita é de que ele participava de um esquema conhecido como rachadinha, que é a prática de funcionários devolverem parte dos salários para os parlamentares. Nesta quarta-feira, agentes estiveram na casa do ex-assessor e da filha dele, na zona oeste do Rio, e levaram documentos e telefones celulares. A defesa de Queiroz afirmou que causa estranheza o fato de as medidas cautelares serem cumpridas quase 2 anos depois do início da investigação. Não me parece que faça algum sentido uma medida de urgência com busca e apreensão de documentos 2 anos depois de investigar. Qualquer pessoa, por mais leiga que seja, vai ver que isso realmente não faz sentido algum. Agentes também estiveram nas casas de parentes da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, que trabalharam no gabinete do senador Flávio Bolsonaro enquanto ele era deputado. Em Resende, no sul fluminense, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. A investigação chegou a ser suspensa por decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, mas foi retomada em novembro, depois que a corte liberou o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público. Zezé, Rose, a gente tem algumas atualizações. Hoje o Ministério Público, já divulgou novos dados sobre essa apuração, sobre essa investigação. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro lavou R$638 mil em compra de imóveis. Também o presidente da República, o Jair Bolsonaro, se pronunciou hoje a respeito desse caso. Ele falou que não tem nada a ver com isso. Mas, Zezé de Lima, Flávio Bolsonaro parece que está bem enrolado, né? Olha, eu acredito que esteja assim. Eu nunca vi, lendo todos os veículos aí de comunicação que deram cobertura para essa operação de ontem, o volume de informações presentes nesse inquérito que sustenta essas ações autorizadas ontem pela Justiça é impressionante. Está tudo amarrado, está tudo ali provado, está tudo ali com recibo, está tudo mostrando a loja dele, uma filial não, uma coisa da Copenhagen,
uma franquia da Copenhagen, sabe, mostrando os sócios, dois com cotas idênticas, 50%, 50%, só que ele tirava mais dinheiro do que o sócio, né? Aparecia dinheiro vivo nessa loja, a compra dos apartamentos em Copacabana de um norte-americano que vendeu sem que o dono do apartamento soubesse. Gente, é uma porcaria só, vai mexendo, vai só aparecendo coisa pior. Inclusive um miliciano, que a mulher dele trabalhava no gabinete, a ex-mulher desse miliciano trabalhava no gabinete, aí a ex-mulher foi demitida e o miliciano ligou para o Queiroz falando, por favor, não demite que eu pego parte do dinheiro dela. Né? E os parentes desse miliciano também eram assessores. Quer dizer, gente, é um negócio que só piora. Quanto mais mexe, mais feio fica. E eu acho, sinceramente, que a melhor saída para o presidente Bolsonaro é essa de falar, não tenho nada a ver com isso, e ficar quieto. Não se mete nisso, porque se ele se meter, vai acabar sobrando para ele, porque ele é amigo desse Queiroz há muito tempo. Já há uma suspeita de que havia rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro também, e do Bolsonaro tem a história da mulher lá de Angra, que tomava conta lá da casa dele. Quer dizer, é um povo... É lógico que do Bolsonaro, coisas anteriores ao mandato dele não podem mexer com o mandato dele de presidente da República, mas é um negócio assim que vai deixando a gente cada vez mais descrente e cada vez com menos respeito a essa família. Fica quieto, sabe? É isso mesmo. E eu, no lugar do Flávio, pediria para sair, gente. Ô, Rosé, era mais ou menos isso que a Zezé falou, que eu ia te perguntar. Como que fica para o governo federal? Pode respingar no presidente da República essa investigação? Não, nem falando que a investigação pode chegar nele, mas na imagem mesmo, né? Na questão dessa... Ele sempre teve, né, durante a campanha eleitoral, essa postura de ser contra a corrupção, e agora dentro de casa tem um caso de corrupção. Como que fica? Não respinga na imagem dele? Não respinga? Ele não vai enfrentar grandes problemas em relação a isso? Eu acho que respinga, sim. O ministro, o chefe de gabinete, disse que não respinga, que são coisas distintas, mas é o filho, que é senador da República, que está sendo investigado. E o volume de informações, como a Zezé colocou, que está descrita nessa peça que foi pedido os mandados de prisão, é impressionante, impressionante. E assim, Bolsonaro não sabia? Não sei se não sabia, porque é um núcleo político muito unido. Então, eu acho que ele tinha conhecimento, sim, até porque o Queiroz era muito amigo. Então, assim, esse esquema de rachadinha não passou ao largo do Bolsonaro. Eu acho que ele sabia, mas isso não quer dizer que ele pode ser implicado nessa operação, que é uma operação que investiga o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Mas, o Zezé e Marcos, haja parente para empregar, hein? Nossa Haja parente. Só da ex-mulher são 9. Nossa, muita gente. Sabe quanto que eles receberam de salário da Assembleia Legislativa? 4 milhões. Desses 4 milhões, 80% do valor foi descontado em dinheiro, ou seja, pegarem dinheiro em espécie. Pô, Zezé, para quem que pega dinheiro em espécie, Marcos? Porque a gente recebe o salário, vai para nossa conta para pagar, vai para nossa conta bancária para pagar nossas despesas. Você não Todo fica mundo usa débito, dinheiro. crédito, né? Não... Então, são manobras, como o Ministério Público colocou, essas retiradas de dinheiro, para poder pagar mesmo, devolver lá para os sujeitos, para os políticos. Agora, sim, entre os políticos de Brasília, o que se tem, Zezé, a avaliação é que o Flávio ele está bem enrolado, que ele não vai conseguir se livrar dessas denúncias do Ministério Público. O próprio Bolsonaro, que eu li, né, ele está muito preocupado, inclusive, Zezé, com provável prisão, pedido de prisão. É uma preocupação. Agora, você imagina o filho do presidente, se ocorrer, ser preso por
corrupção. Um presidente que se elegeu com a pauta anticorrupção, com o discurso anticorrupção. Mas isso não significa que a gente acreditava que não rolava nada, porque a gente sempre colocou aqui, inclusive na campanha eleitoral, como a Zezé lembrou, essa funcionária lá da praia, onde ele tem uma casa, ela tem uma barraquinha, mas ganhava salário da Câmara Federal. Ou seja, no caso do Flávio Bolsonaro, investiga-se esse uso, essa rachadinha do dinheiro do salário dos servidores, ou seja, gente, o Flávio colocou assessores apenas para poder receber o dinheiro para ele. Sim. É isso. E fora a história da existência de funcionários fantasmas. Na lista da ex-mulher do Bolsonaro, dos parentes, você tem gente lá que estava fazendo faculdade de medicina veterinária. Mas ganhou, mas se recebeu. Teve parente dela que foi contratado pela Assembleia durante 9 anos. Nunca apareceu. Gente, mas é um soco no estômago. É um soco no estômago. Porque você não acredita que a pessoa pode ter tanto assessor. Por isso que essa verba de assessoria tem que diminuir, Zezé. Tem que diminuir. Porque vereador, deputado, coloca mesmo os seus apadrinhados políticos e fica com parte do dinheiro. Porque eles aumentam o salário deles, Zezé. Eles aumentam.